Da rotina, pode sentar, irmãos, saindo um pouquinho da nossa rotina e estarmos aqui cultuando a Deus numa manhã tão especial como essa. Muito bom ver vocês, cada um de vocês eu fico muito feliz, mas eu vou cumprimentar especialmente um casal aqui, não fique com ciúme, tá? Mas eu quero cumprimentar o Caetano e a Rosa, especialmente hoje, fiquei muito feliz em vê-los chegando aqui na igreja de manhã. Conheci eles na sexta-feira de manhã, né? E agora você vai poder, quando chegou logo ali assim, 9h25, e pude vê-los aqui, eu fico muito feliz. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria receber vocês aqui nessa manhã. Eu vou passar, não sei, Gisele, se já está pronto ali, os avisos. Pode colocar na sequência que surgir aí, os dois. Isso, semana que vem nós teremos nosso primeiro encontro para você que deseja ser membro dessa igreja ou se batizar. Um crente que ouve a palavra de Deus, existe apenas dois caminhos. Ou ele primeiramente diz sim, aceito, ou diz não creio nisso que está sendo falado. Se você diz eu creio, estou concordando, tem base bíblica, o primeiro passo é você se batizar de acordo com os princípios bíblicos. Mas pastor, eu já sou batizado, como é que eu faço então? Quem já é batizado, quem já seguiu essa ordenança bíblica, a ordenança do Senhor é fazer que você faça parte de uma igreja local, de uma família, que você pertença a uma família cristã. Então, se você deseja se batizar ou ouvir, entender melhor o que significa o batismo cristão, venha no domingo que vem às 17h30, 5h30 da tarde. Você já é batizado e quer fazer parte dessa família aqui, dessa igreja, pertencer a essa igreja, venha conosco também. Por que isso é importante? Para quem não é batizado, é importante entender quais são os princípios bíblicos do batismo. E para quem é batizado e quer fazer parte dessa comunidade aqui, é importante que você nos conheça, saiba quais são os princípios bíblicos que nós cremos, o que nós cremos como igreja, como família cristã aqui. Então, eu sempre costumo falar que uma das decisões mais importantes de um homem ou de uma mulher cristã é escolher qual comunidade cristã ele irá congregar. É muito importante. Ali a sua vida espiritual depende dessa decisão. Então, se você quer nos conhecer, quer fazer parte dessa igreja local, então domingo que vem, às 17h30, nós teremos um encontro, eu irei conversar com você, nós iremos nos conhecer melhor e eu irei explicar um pouquinho mais do que significa tanto se batizar para quem não é batizado, como fazer parte dessa igreja. Serão 3 encontros aqui, domingo que vem, no outro domingo e assim sequencialmente. Então você que deseja fazer parte dessa igreja, esteja conosco. Na sequência nós iremos ter um café juntos ali, conversarmos um pouquinho, e logo na sequência emendamos aqui no culto. O próximo aviso ali, Laura. Na semana que vem também, eu estive conversando com ela ontem à noite, eu creio que alguns irmãos dos mais antigos aqui da igreja lembrem dela, a missionária Lucimere. Ela esteve conosco aqui mais ou menos, posso errar a data, o número, algo em torno de 16 a 18 anos atrás, aqui ela esteve conosco, contando um pouco do chamado que Deus deu a ela. Há 27 anos atrás, ela foi para o Haiti, uma moça solteira na época. Deus direcionou ela para fazer um trabalho lá no Haiti. Ela chegou lá sozinha, eu não quero antecipar a história dela, e por uma direção clara de Deus, e ela não sabia falar nem a língua local lá, que é o crioulo, e nem inglês ela sabia falar. E em 5 meses ela falava inglês fluente, em 3 meses ela falava inglês fluente, e eu acho que em 5 meses ela falava crioulo fluente já, né? Porque Deus estava com ela no negócio. E ali ela começou, sofreu muito, e hoje ela tem uma escola lá, com algumas centenas de crianças que elas dão comida, escola para criança, educação lá na realidade do Haiti. E ela me ligou ontem à noite falando que ela está no Brasil agora, né? E eu tenho, durante esses 18 anos, tenho mantido leve contato com ela, dado uma oferta pessoal para ela constantemente, e aí ela me mandou uma mensagem ontem, depois ela pediu para eu ligar para ela, ela comentou que ela está no Brasil, e aí nessa eu convidei ela para vir aqui testemunhar para nós o que Deus está fazendo através da obra missionária lá no Haiti. Então, domingo que vem será às 19h, e nós teremos aqui a missionária Lucimere. Quem já esteve com ela na primeira vez? Quem ouviu ela? Quem conhece ela já? Ela é bem... Na época eu até falei para ela, faz tanto tempo isso, que
que eu comprei uns DVDs dela. Olha só, na época tinha DVD ainda, tá? Eu comprei os DVD dela para ajudar o trabalho dela na época, olha assim, né? E aí, então, depois fui mantendo contato, depois por e-mail, por WhatsApp, agora mais nos últimos anos. Então ela estará conosco aqui para compartilhar um pouco do que o Senhor está fazendo através da vida dela lá no Haiti. Então será um culto, eu tenho certeza, especial, e nós aprenderemos um pouco do que o Senhor está fazendo na obra missionária também. Amém, irmãos? Também na sexta-feira, a pastora Lúcia não está aqui hoje, mas na sexta-feira que vem nós teremos o culto das mulheres. Provavelmente ela vai passar mais detalhes durante a semana aqui para as mulheres, então será sexta-feira que vem às 19h30, tá? Eu vou deixar depois, ela vai articular um pouquinho mais ali com as mulheres, como é que será o culto na próxima sexta-feira às 19h30. Eu vou pedir para você abrir a Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 13, hoje nós estaremos encerrando uma pequena série, eu vou dizer quase que uma trilogia, são 3 mensagens, né? Então não dá nem para dizer que é uma série, uma trilogia aí sobre a vida do rei Saul. Estaremos encerrando essa série de meditações aqui na vida do rei Saul, e hoje o título dessa mensagem aqui é o ponto de virada. Todos nós como cristãos tem um momento na nossa vida, positivamente ou negativamente, que pode ser considerado um ponto de virada, que tudo muda. 1 Samuel, capítulo 13. Um ano reinara Saul em Israel. No 2º ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel que estavam com Saul. 3.000 homens de Israel estavam com Saul, 2.000 em Micmas, e na região montanhosa de Betel, 1.000 estava com Jonatas, em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como areia que está à beira do mar. E subiram e acamparam-se em Micmas, a oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel, que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizestes? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias abrasados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então
se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo, Saul contou ao povo que se achava com ele cerca de 600 homens. Amém? Vamos colocar essa mensagem diante do Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo fale conosco, Pai. Nessa manhã, colocamos os nossos corações e as nossas vidas, Pai. Que possamos ser confrontados, ministrados, Senhor Jesus, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ao encerrar essa pequena série de meditação sobre Saul, gostaríamos e poderíamos falar muito mais sobre ele, mas qualquer um que conhece um pouco do que a Bíblia relata da vida de Saul, a biografia dele não é nem de perto uma biografia que nós podemos admirar. A impressão que dá é que todos os erros que alguém poderia cometer, os principais, Saul cometeu. Ele cometeu muitos equívocos durante a sua vida. O primeiro rei de Israel, escolhido pelo Senhor para governar aquela nação, ele cometeu uma série grande de erros. E eu quero citar apenas alguns aqui, entre outras. Esse que nós lemos agora, nós acabamos de ler, que foi um ato de desobediência dele, de oferecer um sacrifício, sendo que Levítico capítulo 21 deixa bem claro que essa função de oferecer sacrifícios e holocaustos cabia especificamente aos levitas, aos sacerdotes da época. Então aqui já é um erro que ele cometeu, mas ele cometeu mais erros. Ele desobedeceu lá em 1 Samuel 15, você não precisa nem abrir, eu só vou citar aqui para você. Em 1 Samuel 15, ele se recusa a matar o rei Agag, sendo que era uma ordenança bem clara, que era um rei idólatra, um rei assassino, um rei que matava muitos dos israelitas, que fazia a obra do inimigo ali mesmo, e ele tinha essa ordem, mas ele decide por interesse mantê-lo vivo e salva o gado, o boi, os animais que aquele rei tinha, ele guarda para ele em desobediência. Outro erro que ele cometeu, ele sentiu inveja, o pecado da inveja. Quando as mulheres falavam que Davi, em 1 Samuel 18, 19, que Davi matava 10 mil dos milhares, enquanto Saul matava apenas mil homens, ele teve inveja, porque eles olhavam para Davi e via que Davi fazia 10 vezes mais do que Saul, então ele sentiu inveja no seu coração, ele trilhou por esse caminho. Ele tentou matar, ele se tornou um assassino, ou pelo menos ele se tornou assassino em alguns momentos, em outros momentos um homem que desejava matar. Principalmente Davi, um rapaz que nunca fez nenhum mal para ele. Em vários momentos ele tentou matar Davi com lança, armadilhas. Em vários momentos ele desejou matar Davi, seja através dos filisteus, seja através de uma lança fincada contra a parede. Ele se tornou um possível assassino. Mas um pouquinho mais à frente ele se tornou um assassino cruel mesmo. Ele matou 85 sacerdotes desarmados de Nobe, homens que estavam lá seguindo a vontade de Deus, sem fazer nada de mal, sem ameaçar nada Saul. Ele se torna assassino, passa a fio da espada. 85 sacerdotes desarmados, apenas com o desejo que ele tinha de matar Davi. Ele se torna um homem cruel. Imagine você pegar 85 sacerdotes desarmados, que não traziam nenhuma ameaça, e um após o outro, ir matando ao fio da espada. Isso está no currículo de Saul. Mas não termina por aí. Ele pratica a necromancia, ele pratica a consulta aos mortos, que a palavra de Deus condena de maneira veemente. Em 1 Samuel 28, ele vai lá e consulta uma vidente, pede para consultar o espírito de Samuel, que naquele momento já era morto, para que ele pudesse ter alguma informação. E então ele cai nessa mentira. Um rei, um ungido do Senhor, segue por esse caminho e termina o fim trágico dele cometendo suicídio lá no final de 1 Samuel, que nós lemos semana passada. É uma biografia triste para um homem que foi ungido pelo Senhor para ser rei da nação de Israel, um homem, obrigado César, um homem que foi ungido para cumprir uma missão. Mas quando nós olhamos para o início da vida dele, e também quero citar algumas ações de Davi antes dele sentar no trono, antes dele se tornar rei de de Saul, Saul tinha muitas virtudes. Por mais do que nós não podemos talvez não perceber
diante de tantos erros que ele cometeu, Saul tinha virtudes, e não foi à toa que o Senhor escolheu ele para se tornar o rei de Israel. Em 1 Samuel 9,3 fala uma característica que ele tinha: ele era trabalhador, ele era dedicado ao trabalho que era colocado diante dele. Quando as jumentas do seu pai se extraviaram, logo o pai dele, na primeira ação, pensou: eu vou pedir para Saul. Por quê? Ele contava com Saul, então ele era um jovem trabalhador quando o Senhor escolheu ele para fazer a obra, para sair do cuidado do gado, para se tornar rei de Israel. Ele era um homem empenhado, dedicado nas suas tarefas. Quando o pai dele ordenou que ele procurasse as jumentas, ele não foi lá cumprir o horário, cumprir o expediente, ele foi atrás, caminhou um pouco mais, ele não desistiu logo de achar as jumentas que o pai dele havia ordenado ele a procurar. Ele era um homem dedicado, empenhado. Se alguém falava para ele fazer alguma coisa, ele tentava fazer melhor do que o essencial apenas. Ele se empenhava por aquilo. Então ele era um homem dedicado e empenhado. Ele tinha consideração pelos sentimentos dos outros. Quando ele se dedicou tanto em procurar jumenta, ele estava se afastando tanto do local e da casa do pai dele, ele olha para o rapaz que o acompanhava e fala o seguinte: sabe uma coisa? Vamos voltar para a casa do meu pai, nós não achamos as jumentas, mas vamos voltar para a casa do meu pai antes que o meu pai comece a se preocupar não mais com as jumentas, mas conosco. Ele se coloca no lugar do pai dele. É uma virtude isso, porque muitos jovens hoje em dia não estão nem aí preocupados com o que o pai e a mãe pensam. Às vezes fica 3, 4 dias fora de casa, não aparece em casa, não está nem um pouquinho preocupado com aquilo que o pai ou a mãe está pensando. Ele, peraí, daqui a pouco meu pai está lá em casa. Ele vai deixar de se preocupar com as jumentas e passará a se preocupar conosco. Vamos voltar para casa, porque se não achamos, ele consegue se colocar no lugar do pai dele, ainda jovem. Saul era jovem e já tinha esse sentimento. Ele tinha consideração pelos seus líderes e pelos anciões. Quando ele vai procurar Samuel, que era o profeta, era o sacerdote, a decisão que ele toma qual é? Vamos oferecer um presente. Isso é um símbolo de honra. Ele queria honrar o líder que estava, o líder da nação, o sacerdote naquele momento. Então ele fala para o rapaz: nós não temos nenhum presente aqui para oferecer. Tem alguma coisinha que nós possamos honrar o profeta Samuel de alguma maneira? Então isso era uma sensibilidade que ele tinha, era uma virtude que ele tinha. Mas ele tinha uma outra virtude que talvez ainda seja mais bonita: ele era um jovem humilde. A humildade é uma virtude muito importante naqueles que o Senhor escolhe para fazer algo. Quando ele conversa com Samuel, ainda logo no primeiro diálogo que ele tem com Samuel, ele faz uma afirmação, se admirando a forma como Samuel fala com ele. Ele fala: porventura, não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família da menor de todas as famílias de Benjamim? Por que, pois, falas tais palavras? Ele ficou admirado quando o profeta Samuel fala com ele, trazendo palavras interessantes, mas ele com um coração humilde, ele olha para dentro de si e fala: olha só, eu sou um homem humilde, eu sou das menores tribos de Israel e Benjamim, e da tribo de Benjamim eu sou um dos menores, das menores famílias, e tu fala comigo dessa maneira. Ele tinha no coração dele um coração humilde. Então Saul, por mais do que nós resolvemos esquecer, e essa é uma das injustiças que nós naturalmente cometemos com quem termina mal, quando alguém termina mal uma biografia, uma história, nós podemos deletar coisas boas que ele tem, porque nós só recordamos das coisas más que ele fez. E Saul, quando ele começou, ele tinha virtudes, ele tinha características que fizeram com que Deus olhasse para aquele rapaz lá, cuidando do gado do pai dele, trabalhando lá, e fizesse com que ele fosse o primeiro rei de Israel. Mas daqui a pouco o que acontece? O rapaz que tinha humildade, o rapaz que tinha senso de responsabilidade, o rapaz que colocava o sentimento dos outros, dava o valor ao sentimento dos outros, em um momento ele começa a mudar completamente o seu coração. Já não é mais o rapaz que se esconde atrás da bagagem, já não é mais o rapaz que vai cuidar do gado do pai dele, já não é mais o rapaz que não se importa com títulos ou com a posição de rei, que está ali querendo uma vida humilde. A partir do momento que ele senta no trono, acontece algo que acontece com quase todos os governantes.
Dizem que o poder é uma das coisas que mais viciam o ser humano. Você vê aí os poderosos do mundo se matando familiares, matando opositores, matando de todas as maneiras, porque o poder tem isso, ele fascina, ele cega as pessoas. Então esse rapaz virtuoso que foi escolhido pelo Senhor para se tornar o rei de Israel, em um momento ele senta no trono, e quando ele está sentado no trono lá, ele sente aquele poder e algo muda. Já não é mais o mesmo rapaz que se escondia atrás da bagagem, já não era mais o mesmo rapaz que se escondia atrás dos bois. Agora era o rei sentado no trono, e aquele vício, aquela sensação de poder começa a seduzi-lo e faz com que ele se torne um tirano. Um rapaz que quando começou muito bem, mas daqui a pouco terminou de um caminho totalmente contrário daquele que ele poderia terminar. E olhando para a vida de Saul, nós podemos talvez condená-lo, talvez podemos dizer, não, como esse rapaz seguiu esse caminho. Mas talvez mais do que nunca, nós precisamos olhar para aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, porque esse mesmo perigo que Saul seguiu, esse mesmo erro que Saul trilhou, eu e vocês, cada um de nós que estamos sentados aqui, corremos o sério risco de trilhar. Porque, como eu falei nas últimas duas mensagens, cada um de nós aqui somos ungidos pelo Senhor para uma missão. Nós temos uma missão para executar. E como é que nós vamos terminar? De que caminho, para qual caminho que nós vamos seguir? Será que nós terminaremos de uma maneira saudável, cumprindo, falando aquilo que Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé? Ou será que nós terminaremos de uma biografia tão triste como essa de Saul? Uma história tão triste como essa que Saul aqui terminou. Pequenas decisões que nós vamos tomando no decorrer do caminho, porque a mudança de rota, por isso que eu faço questão de colocar o título aqui, ponto de virada, mudança de rota, mas um ponto de virada, porque no decorrer da nossa vida, às vezes em momentos quase que rotineiros, surge diante de nós bifurcações, caminhos que nós vamos trilhando, rotas que nós vamos seguindo, e sem percebermos, nós começamos a caminhar para um caminho de muito longe daquele que o Senhor tem para nós. A mudança ela não acontece de maneira radical. A mudança ela não acontece geralmente da noite para o dia. Um dia você está aqui na igreja buscando ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, e na segunda-feira amanhã a sua vida está totalmente perdida. Geralmente não acontece isso. Geralmente são pequenas questõezinhas que nós vamos trilhando, pequenos passos que nós vamos tomando, e sem percebermos, esses caminhos vão nos levando cada vez mais para longe da vontade do Senhor. Então, no decorrer da nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos momentos que nós podemos chamar de pontos de virada da nossa vida. E se nós não estivermos antenados, prestando atenção, nós tomamos decisões que daqui a pouco nos leva para um caminho completamente diferente daquilo que o Senhor tem para nós. E eu creio que o capítulo 13 aqui, de 1 Samuel, é o momento em que a vida de Saul torna uma virada sem ele perceber. Toma uma rota sem que ele perceba, que vai o conduzindo para longe da vontade do Senhor. Aqui não houve nenhum crime pesado, não houve nenhum pecado terrível, mas decisões que ele tomou aqui neste versículo, nesse capítulo 13, mostra que ele vai indo para um caminho, ele até se mantém no trono. Como nós lemos na semana passada, Saul ficou 40 anos sentado no trono de Israel. Aqui é o segundo ano, se eu não me engano, que cita ali, no segundo ano. Então ele permaneceu mais 38 anos sentado no trono de Israel. Pelos próximos 38 anos, Saul era o rei de Israel. Mas a cada ano que passava, ele ia trilhando um pouquinho mais longe da vontade de Deus. A cada momento que ele ia passando no reino de Israel, ele ia um pouco mais para longe da vontade do Senhor. Então, às vezes, nós não percebemos. A nossa vida, de certa maneira, até continua normal. Até continua tudo igual. Mas daqui a pouco, sem percebermos, 1 ano, 2 anos, nós estamos na igreja, pastor.
Eu ainda vou na igreja uma vez a cada 15, 20 dias, uma vez por mês, está tudo normal. Eu ainda até canto no louvor, eu ainda até dou o meu dízimo, eu ainda até faço tudo normal. Mas sem percebermos, nós vamos cada vez mais perdendo o relacionamento com o Senhor, nos afastando daquilo que o Senhor tem para nós. Talvez alguém pode olhar, mas ele continuou cumprindo a missão dele de ser rei pelos próximos 38 anos. Ele ainda continuava sendo o ungido, mas já era um ungido morto. Já não era mais guiado pelo Espírito. Lembra que nós lemos na semana passada? O Espírito do Senhor se apossará de ti e serás transformado em um novo homem. Quando essas coisas acontecerem, faz o que é ocasião de pedir, porque o Senhor é contigo. Saul foi ungido pelo Senhor, mas desse momento em diante, já não é mais um ungido guiado pelo Espírito Santo. Agora é guiado pelo seu anseio de manter o trono. Daqui em diante passa a ser um homem guiado pelo desejo de poder. Então, 1 Samuel aqui é um momento que eu diria para vocês central na vida de Saul. E existem momentos que nós não temos a nossa vida não é dividida em capítulo neste momento, mas existem capítulos, semanas, dias, momentos da nossa vida que são centrais e que podem mudar completamente a rota da nossa vida. Às vezes você pode olhar isso não com um olhar de julgamento, não com um olhar de apontar o dedo para alguém, mas como é que aquele homem, aquela mulher que antes servia na casa do Senhor, que se dedicava, hoje está lá vivendo uma vida imoral, totalmente longe do Evangelho, ensinando coisas erradas que vão contra o princípio da palavra de Deus. Como é que isso aconteceu? Não foi da noite para o dia, não foi em um momento, teve um momento de virada, mas gradativamente foi acontecendo aquilo que o Paulo fala: não apagueis o Espírito. Às vezes, aqueles que foram ungidos pelo Senhor, o Espírito do Senhor mora no nosso coração, e é Ele que vai nos guiando a viver uma vida santa. É Ele que provavelmente hoje, nesse domingo de manhã, fez com que você não percebeu, você colocou o relógio para despertar ali 7 horas da manhã, 7:30 da manhã, 8 horas da manhã, não sei qual horário que você acordou, e você falou: hoje eu vou à igreja, eu estarei participando do culto. Você pensou, é uma decisão sua, gostei do culto de manhã, legal. A impressão que dá é que foi você, mas lá dentro tem o Espírito Santo que mora dentro do seu coração, dizendo assim: vai lá no culto, participa daquele local, ouça a palavra de Deus, aquilo que será ministrado. E você ouviu, você está aqui. Mas se você começar a recusar a voz do Espírito Santo, dizer: não, vou virar para a cama para o outro lado, hoje eu não vou de manhã porque eu não gosto de manhã, não vou à tarde porque eu não gosto da tarde, à noite eu não vou porque eu não gosto da noite, e você começar a apagar o Espírito Santo, a sufocar o Espírito que mora no seu coração, vai acontecer isso que Paulo fala: o Espírito Santo ficará apagado dentro do seu coração e você já não vai mais ouvir nada, e daqui a pouco você perde totalmente a sensibilidade à voz do Espírito Santo. E isso vai acontecendo gradativamente. E foi isso que aconteceu com Saul. Como é que pode o ungido do Senhor, aquele que o Senhor falou no início de 1 Samuel, de que o Espírito do Senhor descerá sobre ti, serás transformado num novo homem. Quando isso acontecer, faz o que é ocasião de pedir, porque o Senhor é contigo. Como é que pode esse homem matar 85 sacerdotes? Não foi da noite para o dia. Isso foi acontecendo gradativamente. Aqui foi o ponto de virada, mas cada vez mais ele foi se afastando da vontade do Senhor. E eu quero destacar aqui alguns pontos que servem para mim e para vocês ficarmos atentos. Como eu citei agora há pouco o versículo de 1 Coríntios: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Porque é exatamente isso que Saul fez, e talvez coisas piores, eu e vocês somos capazes de fazer quando afastados da vontade do Senhor. Eu e vocês somos capazes de tomar as piores decisões, as coisas mais erradas, os pecados mais terríveis, quando afastados da vontade do Senhor, quando sufocamos o Espírito Santo. Não pense que eu e vocês, olhamos para Saul, e Saul é um outro tipo de matéria. Não, exatamente igual eu e vocês. Então eu quero destacar aqui algumas características, algumas ações que Saul tomou aqui nesse dia fatídico ali, em que ele
começou a trilhar para longe da vontade do Senhor. A primeira decisão que ele tomou, o primeiro erro, que parece talvez até banal, até simples, mas ele não seguiu a palavra do Senhor até o fim. Como eu falei agora há pouco, havia lá em Levítico 21 uma ordem da palavra do Senhor, que quem vai oferecer sacrifícios e holocaustos é uma função que cabe aos levitas. Eu li agora há pouco de que Saul era da tribo de Benjamim. Não cabe à tribo de Benjamim a responsabilidade, a função de exercer esse ministério. E ele conhecia isso, e houve uma ordenança de Samuel. O texto que nós lemos nos é citado. Eu vou até ler aqui para você, 13:8. Olha só, 13:8 fala o seguinte: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, e não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo ia se espalhando. Então, o povo ia se espalhando porque Samuel não vinha para oferecer o sacrifício antes de eles entrarem em guerra contra os filisteus. E agora o versículo 13, Samuel já falando. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois agora teria o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Tanto havia uma palavra do profeta Samuel, proferida ali para ele: espera até a hora que eu chegar, como havia a palavra do Senhor lá em Levítico 21, de que era algo que cabia somente aos profetas, sacerdotes e levitas ali fazer esse ministério. Porém Saul esperou 7 dias. Imagine você a pressão que Saul estava. O povo começou a se espalhar. O povo começou a sair da igreja, o povo começou a debandar aos pouquinhos. E aí ele tinha 2 caminhos: ou segue a palavra de Deus, ou abre uma exceção à regra. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, ele não aguentou. Sabe uma coisa? Traz o holocausto aqui, deixa que eu faço isso do meu jeito, da minha maneira, pode deixar que eu faço. Ele não foi até o fim. Está lá ele fazendo o sacrifício ainda, está mal terminando de oferecer o holocausto ali. Agora eu fiz mesmo. Quando se ouve, Samuel está chegando. Ai, o chefe chegou. O chefe sempre chega na hora que não deveria, né? Chegou o chefe naquela hora ali assim, e aí agora deu problema. E ele vai lá, já se levanta, como que alguém que estava louco para esperar Samuel chegar naquela hora, vai lá cumprimentar Samuel, e Samuel fala isso que ele falou agora há pouco. Ele deveria seguir a palavra de Deus até o fim. Às vezes nós corremos um risco na nossa vida espiritual, na nossa caminhada, de, pastor, eu vou seguir alguns princípios, eu vou seguir os princípios bíblicos. Eu comecei e vou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas daqui a pouco nós começamos a abrir umas exceçõezinhas à regra. Vamos tentar arredondar um pouquinho mais o evangelho, vamos tentar abrir um pouquinho, mudar um pouquinho a interpretação da palavra de Deus, para talvez trazer um pouco mais de resultados. Não, para me tornar um pouquinho mais palatável, um pouquinho mais agradável. Não, nós precisamos nos comprometer, se nós queremos ver a vontade de Deus se realizando em nossas vidas, e aquilo que o Senhor prometeu para nós se concretizando de fato, levar a palavra de Deus até as últimas consequências. Mas o pessoal vai debandar. Mas o pessoal vai sair, nós não teremos tantas pessoas nos seguindo, tantas pessoas nos admirando. Não importa, o nosso compromisso deve ser com a palavra de Deus. Não dá para negociar, não dá para abrirmos pequenas exceções a regras. Não dá, nós precisamos nos comprometer até as últimas consequências, até o último momento, até o momento que nós cumprimos o restante da nossa vida toda, todo o nosso ministério. Nós precisamos levar até as últimas consequências. Então, muito cuidado, ungido do Senhor, muito cuidado, ungida do Senhor. Você foi chamado para cumprir uma missão, e no decorrer dessa missão que você estará cumprindo, você se sentirá tentado a abrir algumas exceções, a sair um pouco do compromisso da palavra de Deus. Então, muito cuidado com isso.
Então essa foi o primeiro erro, talvez banalzinho, um diazinho, somente um dia, eu vou fazer um sacrifíciozinho, é somente uma vez. E ali começa princípios sendo rompidos, e Saul termina sendo um homem tirano como nós vemos. Então não abra exceção, não seja alguém que zela pela palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus por um tempo. Zele pela palavra de Deus até o fim. Siga a palavra de Deus até o fim. A segunda ação erro que Saul cometeu, que eu e vocês não podemos cometer, lá no versículo 12, ele fala o seguinte: eu disse comigo, é Saul falando, tá? Eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, não sei como é que é a sua versão aqui, ofereci holocaustos, e forçado pelas circunstâncias, algumas versões falam, me forcei, achei que tinha que fazer isso, não sei como é que está a sua tradução ali, me senti na obrigação, na minha fala, forçado pelas circunstâncias. Ele realmente, e as circunstâncias eram terríveis ali naquele momento. Milhares de filisteus incontáveis como a areia do mar, vindo na direção deles, Samuel prometeu que viria e não viria, e forçado pelas circunstâncias, ele toma a decisão de oferecer sacrifícios. E às vezes, forçados pelas circunstâncias, nós cometemos os maiores erros. Os maiores erros. Talvez eu poderia parafrasear um poeta brasileiro, mas eu sei que eu estaria distorcendo um pouquinho a intenção dele, que não era isso que ele falou, mas talvez nós poderíamos dizer: a circunstância faz o ladrão. Geralmente, a circunstância fazem com que nós tomamos os maiores erros, cometemos os maiores erros, as piores decisões. Às vezes, políticos cometem corrupção de acordo com as circunstâncias daquele momento. Pessoas cometem pecados, maridos traem as suas esposas, estão numa festa lá, forçados, entre aspas, pela circunstância, guiados pela circunstância. Pessoas se afastam da vontade de Deus, cometem crimes. Eu matei alguém no trânsito, porque fui forçado por aquela circunstância. Forçado pela circunstância, nós cometemos muitos erros. E ele aqui, forçado pelaquela circunstância, ele resolve tomar uma ação errada. Ele não foi guiado pelo Espírito do Senhor. Ele foi guiado pela circunstância. Em Romanos 8:14 fala o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós não devemos ser guiados pelas circunstâncias, mas devemos ser guiados pelo Espírito do Senhor. Quando somos guiados pelo Espírito de Deus, somos guiados pela sua palavra, pelos seus princípios e não pelas circunstâncias. As circunstâncias fazem com que caráter mudam, princípios são rompidos, famílias são destruídas, pessoas começam a trilhar por um caminho que leva para uma espiral negativa. E se cumpre aquilo que Salmo fala: um abismo chama outro abismo, e começam a se afastar cada vez mais. Então Saul cometeu esse erro de ser guiado pela circunstância. Se eu e você, ungida do Senhor, formos guiados pelas circunstâncias, se prepare, você vai cada vez mais caminhar para longe da vontade do Senhor. Não seja guiado pelas circunstâncias, seja guiado pelo Espírito do Senhor, seja guiado pela palavra do Senhor, seja guiado pelos princípios que o Senhor colocou no seu coração, seja guiado por aquilo que o Espírito Santo fala no seu coração. Então esse foi o segundo erro que Saul cometeu. Ele foi guiado pela circunstância. E o terceiro erro que ele cometeu, ali no versículo, quando ele leva, eu vou ler o 14 novamente, até para você contextualizar. O 14 é Samuel falando, confrontando
Saul, olha só, já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. E aí o que acontece na sequência? Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul não se arrepende. Não há posicionamento nenhum aqui de arrependimento de Saul. Saul se fecha. Um pouco mais adiante, há um outro momento em que Saul é confrontado por Samuel e ele apenas fala assim: fique comigo aqui para que me honre diante dos homens. Não há demonstração de arrependimento, de quebrantamento. Quando nós, seja num momento como esse aqui, eu não conheço o seu coração, eu não conheço a sua vida e você não conhece a minha também. Mas talvez haja pessoas aqui nessa noite, e tomara que seja todos, mas creio pela lógica que não. Há pessoas aqui nessa noite que estão com o coração quebrantado, dizendo assim: olha, deixa eu receber alguma coisa no meu coração, eu quero mudar. Deus está falando comigo, eu preciso. Oi? Nessa manhã, é verdade. Opa, já está no piloto automático aqui. São anos e anos falando noite, né? Já devo ter falado umas 10 vezes noite aqui, né? Nessa manhã aqui. Há pessoas aqui que estão olhando para dentro de si e dizendo assim: eu quero mudar algo na minha vida. Essa mensagem é para mim. Outros que não, estão se fechando. Aqueles que estão se fechando, analisando, julgando apenas, estão começando a trilhar o caminho de Saul. Aqueles que não têm um coração quebrantado, a vida cristã é uma vida de arrependimento constante. É você chegar nesse domingo de manhã, aqui neste local, num culto, numa ceia, você olhar para dentro de si e você só tem algumas coisas além disso, mas praticamente é muito arrependimento. Ai, Deus, eu fiz errado. Um cristão que está trilhando no caminho do Senhor é um cristão que está trilhando o caminho do arrependimento. E sabe o que Saul fez aqui? O que Saul fez? O único verbo talvez que deixa claro de uma ação que Saul tomou aqui, sabe qual foi a ação que ele fez? Na sequência, versículo 15, ele fala o seguinte: então se levantou Samuel, exortou Saul, se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá. Logo, o que Saul faz? Saul contou o povo que estava com ele. E contar é uma das ações que às vezes ela é uma expressão de soberba, não de quebrantamento, mas de se fechar uma mudança. Geralmente contar é o momento que você olha para dentro de si e vê os resultados. Ah, que legal! Você chega em casa, você fica lá contar em qual área que você atua. Eu vendi tantos imóveis esse ano. Conta, olha quantos resultados que eu consegui esse ano. Pessoas ricas contam dinheiro. Hoje estão lá na Forbes, os bilionários, contando dinheiro. E contar, às vezes, é uma maneira de você olhar: nem tudo está tão errado como alguém poderia falar. Olha só, as coisas não estão muito bem, mas eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho... Pessoas às vezes contam membros de igreja: olha só, as coisas estão erradas, não estão bem certas, mas olha só, vamos contar o rol de membro da igreja. Contar, às vezes, é uma maneira muito boa de maquiar e fingir que está tudo bem. Samuel confrontou Saul. Samuel foi lá e falou que você não terá, o teu reino será tirado de você e colocado a um outro melhor do que você. O Senhor já escolheu, porque você desobedeceu. Samuel se levanta, volta para Gilgal. E o que Saul faz? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5 estão comigo, 6, 7, 6. Ah, não, 600 ainda estão comigo aqui. Nem tudo está perdido. Às vezes nós corremos o risco de, ao invés de termos um coração quebrantado, de constantemente olharmos para dentro de nós começarmos a contar. Eu já fiz teologia. Eu recebi uma exortação de um irmão, de uma irmã, as coisas não estão tudo bem, me falaram que não está tudo bem, mas eu já sou crente nessa igreja há 27 anos, 30 anos, 50 anos. E às vezes os números, o contar, é usado para que nós nos fechemos cada vez mais para um arrependimento, para um quebrantamento.
É muito perigoso os números. Os números podem nos enganar. Pode ser algo que nós venhamos a nos apegar ao invés de olhar para dentro de nós e dizermos: eu preciso mudar. Se nós olharmos para o crime ou pecado que Saul cometeu, comparado com o seu sucessor, Davi, também cometeu seus pecados, o homem escolhido pelo Senhor para sucedê-lo aqui, cometeu erros. Se nós olharmos para um ou para outro, eu vou ser sincero, se você fosse perguntar, naquele momento ali, quem era o melhor, o crime de Davi foi muito pior, de muito mais consequências. Ele adulterou e assassinou. Mas qual é a diferença entre um e outro? Um contou. O outro, quando confrontado pelo profeta Natã: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Essa foi a decisão de Davi. Davi pagou um preço muito caro, muito alto, mas ele se arrependeu. Ele errou, mas ele se arrependeu. Saul não. Saul só queria ser honrado. Saul queria se apegar ao trono. Saul estava preocupado com o trono. E às vezes, quando nós começamos a contabilizar os nossos resultados, os nossos números, aqueles que estão conosco, ali se esconde um grande perigo. Um perigo de que nós vamos trilhando por caminho de afastamento da vontade do Senhor e nem percebemos. Eu e vocês somos ungidos do Senhor. E isso aqui, talvez eu repeti um pouco de várias vezes no decorrer dessas últimas 3 semanas. Você já ouviu, talvez algumas dezenas de vezes eu falar isso aqui para você. Você é ungido do Senhor. Você é ungida do Senhor. Isso não é redundância. O Senhor lhe ungiu para cumprir uma missão. E tomara a Deus que cada um de nós aqui, que fomos ungidos pelo Senhor para cumprirmos essa missão, ao chegarmos no final possamos falar como Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas se nós não nos atentarmos para os erros, e principalmente esse erro inicial aqui de Saul, nós não chegaremos lá. Nós iremos terminar com a biografia, com a história da nossa vida muito longe daquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero lhe convidar a ficar em pé neste momento. Você é ungido do Senhor. O Senhor tem uma missão para a sua vida. Nessa manhã aqui, neste lugar, o Senhor está aqui com você e Ele conhece o seu coração. Eu peço para você parar por um momento, se você puder fechar os teus olhos, por um momento. Feche os teus olhos. É o Senhor que lhe chamou. Eu não conheço a história de cada um aqui nessa manhã. Eu não conheço o coração de cada um aqui nessa manhã. Mas essa palavra aqui é para cada um de nós aqui. Talvez ela serve como uma advertência para nós trilharmos o caminho de vida, para analisarmos o nosso coração, analisarmos as nossas vidas e vermos o que nós precisamos mudar. É manhã de arrependimento, é momento de analisar a nossa vida. Pare por um momento agora, fale com o Senhor. Você é ungido do Senhor, mas ações que você toma pode te levar para próximo ou para longe da vontade do Senhor. Como você terminará a sua vida? Cuidado, muito cuidado com os pequenos princípios quebrados. Cuidado, às vezes surgirão momentos em que você será levado ao limite da paciência para aguardar a promessa do Senhor. Não faça as promessas do Senhor se cumprirem pela força do seu braço. Aguarde. Leve a palavra do Senhor até as últimas consequências. Não seja guiado pela circunstância, não seja guiado pelas necessidades, por resultados, mas seja guiado pelo Espírito do Senhor. Não fique olhando para as suas conquistas, para os seus números, seus títulos. Quando confrontado pelo Senhor, tenha o coração quebrantado como Davi teve. Olhe para dentro de si: eu preciso mudar. Eu preciso abandonar esse pecado. Eu preciso mudar a minha vida. Você é ungido do Senhor. Mas pequenas ações nessas áreas que nós meditamos nessa manhã podem lhe afastar, podem lhe levar para longe dos propósitos do Senhor. Senhor Jesus, eu quero colocar, Pai, nessa manhã aqui, Senhor,
a vida de cada um desses meus irmãos. Cada um que aqui nessa manhã está é ungido do Senhor, Pai. Senhor, eu sei que Tu tens propósito para a vida deles, Pai. Eu sei que Tu tens colocado sonhos no coração deles, Pai. E eu sei, Senhor Jesus, que cada um deles, Pai, tem um potencial grande, Senhor, para serem usados na Tua obra, Pai. Eu sei, Senhor Jesus, que o Espírito que habita no coração deles, Pai, é um Espírito de poder, é um Espírito de ousadia, Pai. É o Teu Espírito que habita no coração de cada um deles, Pai. Senhor Jesus, que possamos ser guiados não por circunstâncias, mas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Senhor Jesus. Que venhamos a levar, Senhor Jesus, a Tua palavra até as últimas circunstâncias. Talvez pessoas não nos admirarão, Pai. Talvez pessoas nos abandonarão, talvez pessoas não caminharão mais conosco junto, Senhor Jesus, talvez alguns se espalharão, mas nós queremos levar, Senhor, a Tua palavra até as últimas circunstâncias, Pai, até os últimos momentos, Senhor. Nos ajude, Senhor Jesus, a termos um coração quebrantado, Pai. Tu sabes, Senhor Jesus, o coração de cada um, Tu sabes os erros, os pecados que cada um de nós aqui comete, Pai, que possamos ter um coração quebrantado, ao exemplo de Davi, Senhor. Nos ajude, Senhor, a termos um coração quebrantado, para olharmos para dentro de nós, e quando a Tua palavra nos mostrar, Senhor, nos arrependermos e mudarmos a rota das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Que possamos seguir essa advertência aqui nessa manhã, que possamos trilhar a vontade do Senhor, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Você é ungido do Senhor, e o Senhor vai fazer grandes coisas através da sua vida. Amém?